Olá, sou o professor Wilson Duarte. Estamos aqui para mais uma aula de História com o seguinte tema: Eurocentrismo e a descolonização de saberes e conhecimentos de povos e culturas no contexto das grandes navegações. Antes de nós falarmos propriamente dito sobre as grandes navegações, pensemos um pouco sobre os impactos da modernidade referente à aula passada. Essa transformação no pensamento gerou em muitos europeus um sentimento de superioridade. Eles passaram a acreditar que eram mais racionais, civilizados, cultos e evoluídos que os demais povos do mundo. Nessa perspectiva, as grandes navegações elas serão etapas de conquistas, de tomada de território, e é isso que nós discutiremos hoje. Na época das grandes navegações, a conquista e dominação de povos nativos de outros continentes pelos europeus tinham respaldo dessa percepção de modernidade do século XVI, que colocava a Europa como modelo de civilização a ser seguido. Aquilo que não fosse europeu não era belo. Aquilo que não fosse europeu não era culto, não era correto. Então existia a necessidade de se europeizar o mundo e de dominar aqueles que não se encaixavam nesses padrões. Portanto, vamos lá para as grandes navegações. Grandes navegações é o nome dado ao conjunto de expedições marítimas realizadas principalmente por portugueses e espanhóis entre os séculos XV e XVI. Nessas expedições, os europeus se lançaram ao mar em busca de novos territórios, de especiarias e de metais preciosos. Até o início do século XV, o comércio de especiarias na Europa era quase todo feito por mercadores árabes e italianos. E na Europa, principalmente, os italianos detinham o monopólio desse comércio. Ou seja, chegavam para os italianos e dali eles revendiam para toda a Europa essas especiarias. Vejamos, por um momento, quais eram essas especiarias, né? Eram produtos como pimenta, cravo, canela, noz moscada e gengibre, que na época das grandes navegações eram muito valorizados pelos europeus. E esses produtos, eles eram encontrados somente nas Índias, como eles chamavam. E na época das grandes navegações, os europeus chamavam de Índias diferentes regiões, principalmente do continente asiático, como a China, o Japão e a Índia. No século XVI, a Europa já negociava com o norte da África e a Ásia, inclusive com o Extremo Oriente. Como as distâncias entre esses locais, eram enormes e os europeus não controlavam sozinhos todas as rotas, havia uma série de intermediários no comércio. Os principais intermediários eram os árabes, que traziam as mercadorias até as cidades italianas como Veneza, Gênova, Pisa, etc. Daí os produtos eram distribuídos por toda a Europa. Passando por tantas mãos, as mercadorias chegavam muito caras aos seus destinos. Nós vamos analisar agora esse mapa. Nessa perspectiva, eu queria salientar para vocês o mundo então que era conhecido pelos europeus. O mundo que era conhecido pelos europeus é essa parte que está em verde claro, nesta parte aqui. Isso era tudo que os europeus conseguiam, o que eles conheciam nessa época, antes das grandes navegações. Então eles não conheciam a América Central, a América do Norte, a América do Sul, não conheciam a Oceania, não conheciam o Oriente e nem a Groenlândia, lá mais para cima também, como nós podemos ver no mapa. E por que isso acontecia? Em grande parte, existiam certas restrições religiosas, existiam restrições de investimentos, como nós vamos ver um pouco mais à frente, e uma digamos, especificidade do período era o medo do desconhecido. O medo que os europeus tinham desse mar, daquilo que eles nunca tinham conhecido, daquilo que eles nunca tinham atravessado, ou seja, ou navegado. Na época das grandes navegações, os europeus tiveram de enfrentar muitos perigos
nos mares, mas nada era tão assustador como o medo do desconhecido. Eles acreditavam que os oceanos eram habitados por peixes gigantes, dragões e outros monstros e temiam ser devorados por esses seres imaginários. Lembram do Piratas do Caribe para além do fim do mundo? Quando navegam para o fim do mundo, o que acontecia? Eles caíam no meio de um precipício. E na mentalidade dos europeus daquela época, a grande maioria também acreditava nessa possibilidade, que você chegaria até o fim do planeta e simplesmente desapareceria. Esse, então, era um grande medo que os europeus tinham. Mas esse medo ele foi rompido nesse processo da expansão marítima, ou chamado de grandes navegações também. Então, esse período é aquele período em que eles se lançam ao mar, buscando, querendo conquistar novos territórios, aproximadamente entre os séculos XV e o século XVI. As causas, ou seja, o que eles queriam, qual era o objetivo desses europeus ao propor tão grande empreitada? Busca das especiarias nas Índias, eles queriam buscar uma outra rota possível para se chegar às Índias, encontrar metais preciosos, uma tentativa de romper esse monopólio comercial das cidades italianas, e nós temos também a expansão da fé cristã, que foi usada como justificativa para esses encontros, para essas dominações. Nós temos como causas também o fortalecimento das monarquias nacionais e desenvolvimento da política mercantilista, o renascimento cultural europeu e o surgimento de novos aparelhos, de novas tecnologias de navegação, como a bússola, o astrolábio, a caravela e o desenvolvimento da cartografia, que é aquela habilidade ou ciência, digamos assim, para o desenvolvimento de mapas, traçar essas rotas que eles tanto precisavam. Como pioneiro nas grandes navegações, nós podemos citar Portugal. O Reino de Portugal ele foi pioneiro nas grandes navegações. Ele sofre um processo de centralização prematura no século XII, consolidado essa centralização com a Revolução de Avis entre 1383 e 85, onde essa burguesia portuguesa ela se torna plenamente atuante, além de possuir uma posição geográfica estrategicamente favorável para as grandes navegações. Portugal, então, começa essas grandes navegações em 1415, ao sair de Portugal, sair da Europa e chegar até o norte da África na região do Celta. Em 1488, Portugal consegue contornar o Cabo da Boa Esperança lá no sul da África. Na realidade era chamado de Cabo das Tormentas, mas que após Bartolomeu Dias ter conseguido cruzá-lo, passa a ser chamado então de Cabo da Boa Esperança. Cristóvão Colombo, navegando pela Espanha, ele consegue chegar às ilhas na América Central em 1492. E em 1500, nós temos, chegando ao Brasil, Pedro Álvares Cabral. Nesse contexto dessas descobertas, o que é que nós temos? Nós temos ali uma guerra de, digamos, por domínios, entre Portugal e Espanha. Nessa guerra por esses domínios, quem é dono de quê, quem fica com quem, resolveu se estabelecer o Tratado de Tordesilhas. O primeiro tratado, na realidade, que foi feito entre os reis espanhóis e também o Reino de Portugal, é justamente publicado na chamada da Bula Intercoeteira. Ela estabelecia certos limites ali de onde seriam as terras de Portugal e onde seriam as terras de Espanha. Posteriormente, o Reino de Portugal propõe uma nova divisão, enfatizando assim o Tratado de Tordesilhas em 1494. O que as grandes navegações elas significam para nós, no contexto da história, no contexto do que nós estudamos? As grandes navegações elas significam um salto de dominação, de desenvolvimento de novas tecnologias. Hoje, o homem ele já não fala em conquistar os oceanos, conquistar os continentes. Os olhos da humanidade, de alguns cientistas, estão voltados para o espaço. Elon Musk já está prometendo viagens tripuladas para Marte. Mas o que significa, então, estudar o passado e olhar para esse passado,
significa que nós precisamos compreender como esses primeiros seres humanos eles romperam o medo, romperam o desconhecido e encontraram novos territórios e dominaram esses novos territórios. Aqui nós temos uma demonstração para vocês de como foi feito o que é chamado de circunnavegação. Se vocês observarem o que está marcado em vermelho, foi a rota que Fernão de Magalhães ele fez justamente com Juan Sebastián Elcano, ou seja, a primeira circunnavegação do mundo, a primeira volta ao mundo por barco, por caravela. Isso um feito majestoso em 1522. Portanto, ponderem sobre isso que nós estudamos, sobre a importância das grandes navegações, sobre o que essas novas tecnologias, essas novas descobertas, saber utilizar também essas novas tecnologias, permitiram que os homens realizassem as transformações que eles realizaram a partir de então. Nesta aula, conceituamos a expansão marítima ou grandes navegações, verificamos a mentalidade dos europeus referente ao medo do desconhecido, caracterizamos o pioneirismo português e exploramos o encontro da América por Colombo e Brasil por Pedro Álvares Cabral. Exemplificamos as rotas marítimas que foram realizadas e problematizamos a primeira circunnavegação realizada entre 1519 e 1522. Esta foi a aula de hoje. Aguardo vocês para a próxima.